Olavo de Carvalho, um nome que com certeza gera muita discussão, né? Ele tinha uma visão bem particular sobre o que é poder. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos argumentos centrais de um dos famosos monólogos dele para decifrar essa visão. Para a gente desenrolar esse novelo do pensamento dele, vamos passar por 4 pontos-chave. Primeiro, uma metáfora bem, digamos, provocadora que ele usava. Depois, onde ele acreditava que o poder de verdade nasce. Em seguida, como a linguagem pode virar uma arma. E por fim, a grande sacada dele, a diferença crucial entre ter poder e ter um cargo. Vamos começar então pelo ponto mais polêmico. Olavo usava uma metáfora bem forte, até chocante, para criticar o que ele via como um erro estratégico gigante da direita brasileira. Pois é, a frase é essa aí. Com essa analogia bem explícita, ele estava dizendo o seguinte: focar só em ganhar uma eleição, sem fazer o trabalho de base antes, é um ato precipitado, no fim das contas, ineficaz. Ou seja, essa ejaculação precoce política, na visão dele, é isso, é tentar pegar o atalho para o cargo político, que seria o objetivo final, sem antes ter vencido a batalha das ideias, a tal da guerra cultural. Basicamente, é colocar o carro na frente dos bois. A vitória política, para ele, deveria ser a consequência e não o ponto de partida. E qual seria a consequência desse erro? Bom, para ele, é eleger um presidente que, na prática, não manda em nada. Por quê? Porque todo o terreno cultural, a base da sociedade, já teria sido dominada pelo outro lado. Ok, então se a eleição não é o campo de batalha principal, onde é que essa luta acontece de verdade? É isso que a gente vai ver agora, onde Olavo acreditava que a verdadeira disputa pelo poder realmente se desenrolava. E a resposta dele é direta, a universidade. Essa frase é bem forte, né? A universidade é a raiz da classe dominante. Para Olavo, é ali que tudo começa. E faz sentido se a gente parar para pensar. Quem sai das universidades? Os futuros políticos, os juízes, os jornalistas, os grandes artistas, enfim, os formadores de opinião. A conclusão dele é direta. Se a universidade forma a elite do futuro, influenciar os estudantes é uma estratégia de longo prazo muito mais poderosa do que ganhar uma única eleição presidencial. E essa ideia não veio do nada. Olavo sempre fazia referência ao pensador italiano Antonio Gramsci para explicar a estratégia que ele acreditava que a esquerda tinha usado com muito sucesso. E aqui a gente vê o roteiro segundo Olavo. Primeiro, a prioridade é a revolução cultural, que deve vir antes de qualquer tomada de poder. Onde isso acontece? Nas universidades. O objetivo final é dominar a formação da futura classe dominante, mudando as ideias desde o início. Agora, essa guerra cultural não é travada com tanques, mas com ideias. E qual é a principal munição? Palavras. Vamos explorar agora como, na visão de Olavo, a linguagem se transforma em uma arma estratégica. Ele argumentava que existia um truque linguístico. A ideia é a seguinte: você não muda o significado que a palavra tem no dicionário. O que se muda é a coisa, no mundo real, para a qual aquela palavra aponta. É uma jogada sutil, mas, segundo ele, extremamente eficaz. Para a gente entender isso bem, o que é o referente? Pensa assim, a palavra cadeira tem sua definição, mas o referente é aquele objeto de 4 pernas onde a gente senta. O que Olavo diz é que a tática é manter a palavra cadeira, mas começar a usá-la para apontar para uma mesa, por exemplo. Um exemplo claro que ele usava é a palavra genocida. Historicamente, o referente seriam figuras como Hitler ou Stalin. Ele argumenta que o termo foi reaplicado para se referir a oponentes políticos contemporâneos. A palavra e sua carga negativa continuam as mesmas, mas o alvo mudou. E Carvalho afirmava que essa mesma tática era usada com vários outros termos politicamente carregados, como terrorista ou supremacista branco, para redefinir os limites do debate. E tudo isso nos leva ao ponto central da teoria dele, uma distinção fundamental sobre a natureza do poder, que, segundo ele, a maioria das pessoas não entende. Para ilustrar, ele usava essa comparação. De um lado, um presidente no cargo. Ele tem o título, a posição eleita, mas as pessoas, de fato, obedecem a ele? Do outro, uma figura política como Zé Dirceu, que em certo momento não tinha cargo oficial nenhum, mas, segundo Olavo, suas ordens eram obedecidas. Então quem tem o poder real? E aqui está a definição de poder para Olavo. É muito simples. Poder verdadeiro não é o cargo que alguém ocupa, é o número de pessoas que realmente obedecem a essa pessoa. No fim do dia, poder é obediência. Essa citação resume tudo.
Poder não é um título, poder é obediência real. O cargo pode ser só uma casca vazia se não vier acompanhado dessa obediência efetiva. E essa análise toda do Carvalho nos deixa com uma pergunta no ar, né? No mundo de hoje, o que define o poder de verdade? É o cargo que alguém ocupa? A cadeira em que senta? Ou é a capacidade de comandar a obediência das pessoas, com ou sem título oficial? É uma reflexão que talvez não tenha uma resposta tão óbvia.